Você já ouviu falar daquelas câmeras de trilha usadas para monitorar a vida selvagem, certo? Mas, e se elas capturassem algo que ninguém deveria ver? De figuras assustadoras a encontros inexplicáveis, essas imagens bizarras vão fazer você questionar o que realmente existe lá fora. Então, prepare-se, porque o que vamos mostrar hoje é de arrepiar. Você já se deparou com algo inexplicável? O que você está prestes a ver vai te deixar de queixo caído. Antes de começarmos, já aproveita para deixar o seu like e compartilhe suas teorias nos comentários. Você acha que essa criatura é um skinwalker, um criptídeo ou algo totalmente novo? Vamos descobrir juntos, mas quero saber a sua opinião. Ah, peraí, e o que é isso? Algo se mexeu. Em 2023, um homem voltando para casa teve uma experiência que parece saída de um pesadelo. Na beira da estrada, uma figura humanoide pálida surgiu correndo diretamente em direção ao carro dele. Só a visão dessa criatura foi o suficiente para fazer os pelos da nuca se arrepiarem. Sem pensar duas vezes, ele pisou fundo no acelerador e fugiu o mais rápido que pôde, sem nem ousar olhar para trás. A pergunta é, no que ele realmente viu naquela noite? A aparição repentina e os movimentos ameaçadores daquela criatura deixaram o homem em choque. Muitos que ouviram sua história acreditam que ele tenha cruzado com um críptido ou, talvez, com o temido ancinho. Mas, curiosamente, nenhum outro avistamento foi registrado na região e pelo menos até agora. Agora, voltamos a 2022. Um homem curioso, decidido a desmascarar rumores sobre uma criatura desconhecida vivendo na floresta, resolveu se aventurar por conta própria. Armado apenas com uma câmera e sua coragem, ele tinha certeza de que tudo não passava de lendas. Mas, ao se aproximar da entrada da floresta, algo aconteceu. Ele avistou uma figura humanoide pálida rastejando silenciosamente, de quatro. A aparência? Assustadoramente semelhante à do infame ancinho. Congelado de medo, o homem conseguiu gravar a criatura em seus movimentos lentos e calculados. Mas quando ela começou a se aproximar, ele interrompeu o vídeo, virou-se e saiu correndo, deixando para trás imagens que arrepiam até os mais céticos. A pergunta que fica é, você teria coragem de assistir até o final? Essa história mudou o pensamento até dos céticos ao redor do mundo. Em 2019, uma câmera de trilha posicionada perto de um riacho registrou algo que parecia saído diretamente de um pesadelo. Das sombras atrás de uma rocha, surgiu uma criatura com membros finos e uma aparência esquelética que gelou a espinha de quem viu. A semelhança assustadora com o lendário ancinho rapidamente incendiou discussões online. Mas o que ela estava fazendo ali? Caçando ou apenas passando? Seja como for, essa visão foi o suficiente para deixar até os mais corajosos com arrepios. Entre os inúmeros vídeos que circulam online, um em particular capturou a atenção de milhares de espectadores. Gravado por uma câmera de trilha escondida nas profundezas de uma floresta, ele revelou algo verdadeiramente inquietante. Uma figura humanoide magra, rastejando de maneira anormal sobre quatro patas, avançava com um ritmo deliberado e perturbador. Antes que pudesse ser completamente observada, ela desapareceu do quadro, quase como se tivesse se dissolvido nas sombras. Apesar da curta duração, a filmagem foi o suficiente para causar arrepios e gerar debates acalorados. Seria um skinwalker, uma criatura envolta no mistério do folclore, ou algo além do que somos capazes de compreender? E não para por aí. Uma outra aparição deixou dois amigos em choque enquanto relaxavam no quintal. Um deles notou um movimento estranho atrás deles, e, ao se virarem, ficaram paralisados ao ver uma criatura de aparência bizarra, com cabelos finos e comportamento assustador. O que essas criaturas realmente são? Com membros curvados e movimentos perturbadores, o rosto da criatura permanecia escondido na escuridão, tornando sua presença ainda mais sinistra. Os amigos, tomados pelo medo, pegaram seus telefones rapidamente e conseguiram registrar a figura antes que ela desaparecesse na noite. Quando o vídeo foi compartilhado online, as discussões explodiram. Seria um críptido, um skinwalker ou algo totalmente desconhecido? A experiência aterrorizante fez muita gente repensar seus encontros ao ar livre durante a noite. E não é só isso.
Em outro registro assustador, uma câmera de trilha capturou uma criatura humanoide alta sentada na grama, com uma postura estranhamente humana. Seus dedos finos e alongados se moviam de maneira inquietante enquanto ela examinava os arredores com um rosto inexpressivo e perturbador. Em um momento, seu corpo mudou ligeiramente de posição, revelando o que poderia ser uma cauda atrás dela. O vídeo, amplamente compartilhado, deixou espectadores intrigados e levantou a mesma pergunta: o que exatamente estamos testemunhando nessas filmagens? Algo do folclore ou... Quando o vídeo foi compartilhado online, as teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um críptido não identificado, outros sugeriram que poderia ser um skinwalker, escondido à vista de todos. O que estava fazendo ali? E, mais importante, para onde desapareceu? Até hoje, ninguém sabe. Em outra história intrigante, tudo começou como uma noite comum para um campista, perdido nas profundezas da floresta. Ele havia colocado uma câmera de trilha para monitorar a área, mas o que essa câmera registrou foi algo que ninguém esperava. Uma figura pálida emergiu entre as árvores, trazendo consigo um mistério que ecoaria muito além daquela noite. Perto de um prédio antigo, uma câmera registrou algo bizarro: criaturas humanoides pálidas sentadas em uma pequena parede. Seus movimentos eram impossíveis de ignorar, e, um por um, elas pularam da muralha de forma assustadoramente sincronizada. A filmagem se espalhou rapidamente, com muitos sugerindo que poderiam ser skinwalkers ou até mesmo um infame ancinho. Se for verdade, essa pode ser uma das poucas evidências claras dessas criaturas do folclore. E há mais. Em uma vila remota de Sandy, outra câmera capturou cenas ainda mais perturbadoras. Criaturas humanoides pálidas foram vistas rastejando de quatro em direção a um grupo de moradores. Os homens, armados apenas com varas em chamas, se mantiveram firmes enquanto observavam os movimentos estranhos e mecânicos das figuras. Esses gestos artificiais pareciam saídos diretamente das lendas sobre skinwalkers, deixando o clima ainda mais tenso. Na filmagem, é possível ver claramente as criaturas recuando enquanto os homens mantinham sua postura defensiva, cercados pela tensão. Mas a pergunta continua: por que aquelas criaturas estavam ali? O que elas estavam tentando fazer? Compartilhe suas teorias nos comentários abaixo. E há mais mistérios. Em um parque, um homem teve um encontro de arrepiar. Perto de uma escada, ele registrou algo incomum: sentado no chão, havia uma criatura com membros finos, um torso arredondado, orelhas alongadas e olhos brilhantes que pareciam penetrar na escuridão. No início, ela estava imóvel, mas sua quietude assustadora foi quebrada quando começou a olhar ao redor, até fixar seus olhos brilhantes diretamente no homem. De repente, a criatura se levantou e correu em sua direção. Desesperado, o homem largou a câmera e fugiu, deixando tudo registrado. Mais tarde, a filmagem viralizou nas redes sociais, levantando especulações. Alguns sugeriram que poderia ser um críptido, enquanto outros pensaram em explicações ainda mais misteriosas. Qual é a sua opinião sobre isso? A filmagem gerou discussões intensas. Muitos chamaram a criatura de um ser sobrenatural, enquanto outros descartaram tudo como uma farsa. Mas, apesar das divisões, o inquietante perseguidor deixou uma impressão profunda nos espectadores, sem nenhuma pista adicional sobre sua verdadeira natureza. Agora, um novo mistério surge. Nas profundezas de uma floresta nos Estados Unidos, uma câmera de trilha registrou algo ainda mais perturbador. Uma criatura com um rosto semelhante a uma caveira, seus traços assustadores mais do que suficientes para causar calafrios. Mas a verdadeira surpresa veio quando a câmera capturou suas costas, revelando uma transformação bizarra. A criatura agora tinha a forma de um animal, algo completamente diferente do que se via antes. O que estava acontecendo ali? Seria uma criatura metamórfica ou algo ainda mais inexplicável? Asterisco. A entidade se movia lentamente, quase como se soubesse que estava sendo registrada. A semelhança com as lendas de skinwalkers, que dizem poder mudar de forma à vontade, era inegável. Ao assistir às filmagens, muitos começaram a acreditar que essas antigas histórias contêm mais verdade do que gostaríamos de admitir.
Em uma noite tranquila, um intruso se aproximou de uma cabana isolada na floresta, mas o que parecia ser um simples acontecimento se transformou em algo perturbador quando sua câmera de segurança capturou uma pequena criatura sem pelos. Sua pele velha e enrugada lhe dava uma aparência completamente bizarra. A filmagem mostra a criatura pausando brevemente antes de desaparecer na escuridão. Assistindo a isso, não pude deixar de me sentir desconfortável. Quem ou o que seria esse intruso assustador? E o que ele queria ali? Na trilha, algo estranho foi capturado por uma câmera de segurança. Um par de figuras assustadoras caminhava no meio da noite, seus olhos brilhantes cortando a escuridão enquanto se moviam de maneira cautelosa. O comportamento suspeito delas sugeria algo muito mais sinistro. Em certo momento, parecia que uma delas estava segurando algum objeto, mas devido à qualidade da filmagem, a natureza do objeto permanecia obscura. As figuras se comunicavam por meio de movimentos sutis, quase imperceptíveis, antes de desaparecerem nas sombras. Muitos espectadores online começaram a especular se seriam skinwalkers? Criaturas infames por suas aparências misteriosas e comportamentos sobrenaturais. Mas isso não é tudo, e em outro caso, um homem que estava filmando seus cães em uma floresta tranquila acabou registrando algo ainda mais estranho. Enquanto filmava seus cães em uma floresta tranquila, o homem capturou uma visão arrepiante. No fundo, uma figura humanoide com movimentos estranhos e assustadores se movia entre as árvores. Sua presença foi breve, mas inquietante, desaparecendo nas sombras em questão de segundos. O homem, mais tarde, afirmou que se tratava de um skinwalker, uma criatura lendária. O vídeo rapidamente se espalhou, e os espectadores começaram a discutir sua autenticidade. Para muitos, era impossível ignorar a visão aterradora. E não para por aí. Em uma área de estacionamento, uma câmera de segurança registrou uma figura em uma postura curvada. Seus movimentos estranhos davam a impressão de que estava procurando algo, embora o propósito permanecesse desconhecido. A filmagem, mostrando detalhes suficientes, levou alguns a classificá-la como mais um avistamento do hack, devido à sua semelhança com as descrições desse críptido. O vídeo deixou os espectadores fascinados, mas inquietos, já que não há pistas sobre o que a criatura estava procurando ou para onde desapareceu. E em 2022, outro mistério foi registrado perto de uma piscina. Uma criatura humanoide apareceu tentando escalar uma parede, seus movimentos bruscos e animalescos indicavam que ela claramente não queria estar ali. Depois de um momento de hesitação, desapareceu na noite, deixando uma visão perturbadora. Muitos disseram que se tratava de um skinwalker, e, honestamente, é difícil discordar. Em uma noite tardia, dois amigos andando de bicicleta encontraram uma figura assustadora pela estrada. A criatura, magra e aparentemente humana, se movia de uma forma estranhamente anormal, o que a tornava ainda mais inquietante. Quando os faróis do carro iluminaram, sua forma esquelética foi revelada, mas o que realmente deixou os amigos aterrorizados foi o momento em que a figura parou abruptamente. À medida que eles diminuíam a velocidade para observar mais de perto, a criatura virou-se lentamente. Porém, o vídeo cortou bem nesse momento, deixando o que aconteceu a seguir envolto em mistério. Imagine que essa filmagem foi registrada por uma câmera de trilha colocada em uma floresta. No início, apenas olhos brilhantes eram visíveis, espreitando ao lado de uma árvore. Mas, ao ampliar a imagem, o contorno tênue de uma criatura escura e não identificável apareceu, sua presença silenciosa e assustadora adicionando um ar ainda mais inquietante ao vídeo. O clipe terminou logo depois, mas foi o suficiente para que mais detalhes fossem capturados, deixando os espectadores intrigados e especulando sobre o que realmente poderia ser. Alguns rotularam como um críptido, enquanto outros sugeriram que tudo não passava de uma ilusão causada pelas sombras. A ambiguidade deixou todos ainda mais fascinados com o mistério que se escondeu ali. Era um dia comum no parque, até que uma menina apontou para os arbustos. Atrás da folhagem espessa, uma criatura magra e curvada se movia, tentando se esconder. Sua figura sombria e seu andar desajeitado faziam com que parecesse um ser à espreita, como um monstro de pesadelo. O pai, rapidamente pegando seu telefone, conseguiu capturar alguns momentos do críptido antes que ele desaparecesse ainda mais nos arbustos.
Os espectadores online logo começaram a descrevê-lo como um misterioso críptido, embora sua verdadeira identidade continue sendo um enigma. E em outro cenário, no porto de uma cidade dos Estados Unidos, um pescador se assustou ao ver uma criatura com pele esverdeada e sem características definidas emergir debaixo de uma passarela de madeira. Ela se movia com saltos erráticos, desafiando todas as expectativas da natureza. Momentos depois, duas figuras fantasmagóricas surgiram, uma, assustadoramente perto de um barco, e a outra, saltando rapidamente para desaparecer nas sombras. A água parada refletia a cena enquanto os pescadores e espectadores observavam, incrédulos, o estranho incidente. Todos se perguntavam se aquilo era um encontro paranormal ou algo totalmente desconhecido. O misterioso trio se tornou um assunto quente entre os moradores locais, com discussões variando de críptidos a seres de outro mundo, enquanto os movimentos erráticos das figuras deixavam todos ainda mais desconcertados. Era 2024, quando um explorador, vagando pelas profundezas da floresta, notou algo à distância. À primeira vista, parecia ser uma pessoa normal, parada, mas, de repente, a figura se abaixou de quatro e começou a se mover de maneira errática, quase como um animal selvagem. Seus membros se moviam de forma não natural enquanto subia pelas rochas próximas. O explorador ficou congelado, incrédulo, observando e capturando as imagens que, mais tarde, deixariam todos que as vissem perplexos. Os estranhos movimentos da figura desconhecida geraram intensos debates online sobre avistamentos de skinwalkers. Talvez ele tivesse se deparado com um ser mítico, ou quem sabe algo ainda mais incompreensível. Em um hotel, um incidente bizarro deixou todos chocados. Uma funcionária escorregou no chão, mas o que aconteceu em seguida foi impensável, ela se transformou. Sim, você leu certo. Sua forma humana deu lugar a uma criatura semelhante a um cachorro, movendo-se de maneira animalesca. Alguns acreditavam que poderia ser um chupacabra, mas muitos estavam convencidos de que era algo muito mais sinistro. Era um andarilho disfarçado, e os relatos das testemunhas no lobby não deixaram espaço para dúvidas. Esse momento assustador revela que há seres que podem andar entre nós, escondidos à vista de todos. Em Vault City, um homem que estava filmando um pasto tropeçou em algo estranho. Ao fundo, uma criatura humanoide pálida estava oculta nos arbustos. Seus movimentos eram quase antinaturais, fazendo o homem congelar de medo. O vídeo revelou membros longos e finos, algo que muitos descreveriam como um ancinho. Embora a criatura não se aproximasse, sua presença era o suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer um. A gravação terminou abruptamente quando o homem recuou, deixando os espectadores questionando: estaria a criatura apenas observando ou se preparando para algo ainda mais sinistro? E em outra filmagem perturbadora, um homem capturou uma entidade bizarra caminhando ao longo de uma estrada. Seus movimentos inquietantes deixaram todos questionando o que realmente estava à frente. A criatura tinha membros finos e anormalmente longos, mas seu rosto permanecia oculto nas sombras. Seus movimentos lentos e assustadores causavam desconforto, como se não pertencesse a este mundo. Quando o homem tentou se aproximar, a entidade parou, virou-se ligeiramente para trás, e em um piscar de olhos, o vídeo terminou abruptamente. Os espectadores discutiram: seria um críptido, um caminhante de pele, ou algo ainda mais estranho? A filmagem incompleta deixou o encontro aberto a interpretações infinitas. Em outra filmagem, uma câmera de trilha capturou dois misteriosos críptidos caminhando por uma estrada à noite. Um era alto e magro, enquanto o outro era significativamente menor, ambos envoltos em longos tecidos brancos. Seus movimentos, apesar de calmos, eram inquietantes, e o mistério por trás daquilo deixou todos em suspense. A filmagem rapidamente se espalhou pela internet, tornando-se viral. Muitos identificaram as entidades como os críptidos de Fresno, conhecidos por suas pernas longas e finas e corpos superiores quase ausentes. A visão surreal apenas acrescentou à lenda desses seres misteriosos, cujas origens continuam desconhecidas. Seria uma farsa bem elaborada ou uma evidência genuína? A filmagem despertou uma enorme curiosidade entre os espectadores ao redor do mundo. Em outra parte do mundo, no Brasil, um caminhante foi capturado em filmagens, alimentando ainda mais os debates sobre essas entidades e o que realmente poderia estar por trás delas.
Imagens perturbadoras de uma criatura gigantesca escondida no topo de uma montanha surgiram, revelando uma figura longa e fina movendo-se de forma estranha, quase como se estivesse fazendo flexões no chão de um pico rochoso. Seu comportamento peculiar tornou a cena simultaneamente assustadora e fascinante. O caminhante, paralisado pelo choque, conseguiu capturar a cripta antes de ela desaparecer por trás das rochas acidentadas. Os espectadores discutiram intensamente se seria uma criatura mítica ou uma espécie desconhecida. O movimento estranho só intensificava a dúvida, pois nenhum animal conhecido se move assim em terrenos tão íngremes. Em 2020, uma equipe de pesquisadores na Antártida fez uma descoberta que, desafiando as crenças, envoltos em enormes blocos de gelo, uma equipe de pesquisadores fez uma descoberta surpreendente. Restos mortais de esqueletos, completamente diferentes de qualquer coisa vista antes, com ossos alongados e formas estranhas que lembravam um antigo caminhante de pele. Removendo cuidadosamente o gelo, a equipe começou a examinar os restos, juntando pedaços que poderiam ser a chave para entender os metamorfos lendários. A paisagem congelada parecia sussurrar histórias de um passado distante, reacendendo o debate sobre o que é mito e o que é realidade. E aí? O que você acha que realmente aconteceu aqui? Foi algo sobrenatural ou existe uma explicação lógica? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater. Não se esqueça de deixar o like se gostou do vídeo e se inscrever para mais conteúdos assustadores como este. Até a próxima e se você tiver coragem.